As organizações contratadas devem fornecer ao contratante um inventário de risco específicos das suas atividades que são realizadas nas dependências da contratante ou no local previamente convencionado em contrato de trabalho. O PGR da empresa contratante poderá incluir medidas de prevenção para empresas contratadas para prestação de serviço que atuem em suas dependências. Duas coisas muito interessantes aqui. Quando uma terceira estiver prestando serviço na sua empresa, na condição de contratada, ela deve fornecer ao contratante, ou seja, a você que está contratando eles, o inventário de riscos ocupacionais. E aqui está falando que o inventário de risco são com os riscos realizados nas dependências do contratante, ou seja, não é um inventário de risco genérico, não. Na primeira empresa que eu trabalhei como empregado, eu me lembro que a gente ia prestar serviço numa empresa grande, não vou dizer o nome porque não vem ao caso, mas quando a gente ia prestar serviço para ela falou, olha, vocês podem até prestar serviço para a gente, mas vocês têm que me mandar o PPA de vocês. E eu trabalhava numa transportadora. E o serviço que a gente ia fazer, que o nosso trabalhador ia fazer, era em uma mineradora. E eu ficava pensando, gente, mas que sentido faz eu pegar o meu PPA de uma transportadora e enviar para eles que é uma mineradora? Qual a lógica disso? Lógica maior teria se eu pudesse entrar no ambiente de trabalho da mineração, ver os riscos que o meu trabalhador está exposto lá e fazer o meu PPA com base nos riscos da mineração, que é onde ele vai prestar serviço. E não eu mandar o meu PPA de uma transportadora para ele. Mas, infelizmente, isso acontecia. Agora, com esse item, possivelmente isso vai diminuir bastante. A norma é bem clara. Fornece o inventário de risco específico das atividades realizadas na dependência do contratante. E ainda, olha que coisa interessante, o PGR da empresa contratante poderá, repare que aqui não é deverá, é poderá. Então, quer dizer, se a empresa contratante quiser assumir as medidas de prevenção para as empresas contratadas, ela pode, se ela quiser assumir. Nestor, e se a empresa contratante não quiser assumir a segurança dos terceiros? Aí elas vão conversar entre si e a terceira vai cuidar das atividades, das medidas de segurança dela. E, claro, a contratante pode passar a fazer contratos onde ela diz o seguinte, olha, contrato para você prestar serviço aqui na minha empresa, você traz a sua licitação, o seu orçamento, só que eu quero 2. Um orçamento com a minha empresa contratante cuidando da segurança de vocês, que é terceiro, um outro com a minha empresa, que é contratante, não cuidando da segurança de trabalho de vocês, que é terceiro. E aí é vocês que vão se virar com as ações de segurança. Então, pode acontecer de agora ter essas duas possibilidades. Microempreendedor individual está dispensado de elaborar o PGR. A norma é muito clara, o MEI não precisa elaborar PGR. Mas a norma também, logo abaixo, ela vem dizendo, eu não coloquei na apresentação para não encher, óbvio, mas a norma vem dizendo que o MEI não precisa elaborar PGR, mas tem que cumprir as outras ações de segurança. Ou seja, treinamento admissional, né, exames médicos, uso do EPI, ordem de serviço, etc, etc, etc. Outra coisa interessante aqui, as empresas, aliás, as microempresas e empresas de pequeno porte, que sejam grau de risco 1 e 2, e muita atenção aqui, sem riscos, agentes físicos, químicos, ergonômicos, agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9, e essas empresas declarar as informações digitais de inexistência do risco, né, o governo ainda vai criar essa ferramenta para informar a inexistência do risco. Essas empresas de grau de risco 1 e 2, sem risco, elas estão dispensadas de elaborar o PGR. Bacana? Isso muita gente já sabia, tranquilo. Agora, um fato curioso é que logo abaixo a norma diz o seguinte, que as organizações contratadas devem fornecer ao contratante um inventário de riscos ocupacionais.
E isso deixa a gente com uma impressão, a gente até já viu esse item antes, né? Deixa a gente com uma impressão muito curiosa, quer dizer, as empresas de grau de risco 1 e 2, sem risco, mesmo se elas forem sem risco, mas se elas for trabalhar no local onde tem risco, mesmo assim elas vão ter que fazer o PGR delas e vão ter que pegar, extrair, né, o inventário de risco e entregar ao contratante. E ainda o MEI, olha o MEI, a norma diz claro, ele está dispensado de elaborar o PGR. Mas olha só, e se o MEI for prestar serviço em outra empresa que tem risco, né? A norma aqui deixa muito claro. O MEI, nesse caso, quando ele for prestar serviço, ele vai ser uma contratada. Então, nesse caso, o MEI, mesmo estando dispensado de elaborar o PGR, vai ter que elaborar o inventário de risco e entregar para o contratante. Muito curioso isso aqui, né? Então, o MEI está livre, mas não está livre. Se ele for prestar serviço em um lugar, em uma outra empresa, ele vai ter que fazer pelo menos o inventário de risco. Lembrando que essa condição das empresas 1 e 2 sem risco é a mesma coisa. Elas estando livres de elaborar o PGR, não significa que elas estão livres de fazer exame médico, treinamento, ter ordem de serviço. As outras obrigações continuam. Então, é uma coisa, de fato, né, muito curiosa. Muito curiosa. O MEI está livre, mas não está livre. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSC é o canal.